Hoje, nós vamos conversar sobre o HGLG11, o fundo de logística da Credit Suisse. Como sempre, vamos passar pelas suas características, dinâmicas que temos que entender e fica até o final, que é lá que eu calculo o preço justo do HGLG com diferentes métodos de valuation. O HGLG é um fundo imobiliário logístico, então ele investe nesse tipo de imóvel que a gente vê aqui na nossa tela, otimizados para logística, distribuição e afins. Ele tem aqui alguns imóveis que não tem foto aqui no site, mas pelos que tem a gente vê que eles gostam de imóveis de alta qualidade, são todos bem cuidados, bem grandes e bem posicionados. Eles têm atualmente uma alavancagem de 12,6% e uma cota patrimonial de R$ 152,83, ao passo que no mercado ele está sendo negociado a R$ 159,87 nessa terça-feira que gravo o vídeo. Mas a gente está falando de um fundo de tijolo e não só isso, um fundo com imóveis de altíssima qualidade. Se a gente pegar o histórico de fatos relevantes das vendas desse fundo, a gente vai ver que muitas delas foram feitas bem acima do valor patrimonial, às vezes 15%, 20%, até 30% acima dessa avaliação. E mesmo sem uma venda, esse valor patrimonial tende a crescer ao longo do tempo, porque esses imóveis vão se valorizando e mesmo que não sejam vendidos, eles são reavaliados. Trago aqui o fato relevante da reavaliação mais recente dos imóveis do fundo, que resultou num aumento de 4,11% desses valores. Devido a essas dinâmicas, nos fundos de tijolo a gente não precisa e não deve ter um grande apego ao valor patrimonial. Atualmente ele vem pagando 1,10 por cota todos os meses, que representa um yield mensal meio baixo, perto aqui dos 0,69%, e o que deixa o dividend yield total dele, considerando os últimos 12 meses mais atrativo, são as porradas de final de semestre. A primeira veio aqui em 2020, depois 21 no fechamento de ambos os semestres, a mesma coisa em 22, e a gente vê que de vez em quando ele vai fechando o ciclo de investimentos de um imóvel, pode vendê-lo, capturar um grande ganho de capital e distribuí-lo. Esse fundo especificamente, ele tem essa política de manter uma base, que atualmente está aqui nos 1,10, e esses extras pagar na virada do semestre. Então é costumeiro a gente ver uma porrada de final de semestre no mês consecutivo a esse fechamento. Porém, quando a gente olha o saldo acumulado do fundo, a gente vê que ele veio se apertando aqui desde agosto, está atualmente nos 77 centavos, e no gráfico do resultado mensal dele, a gente vê que ele internamente não é tão reloginho quanto nas suas distribuições. Alguns meses o resultado vem abaixo, que é compensado por alguns momentos de ganhos de capitais maiores, que ele vai distribuindo ao longo do tempo. Inclusive tem um esquema de parcelar a venda com parcelas em diferentes semestres para poder diluir esse ganho de capital ao longo de um período maior e manter essa maior estabilidade nos seus dividendos. De qualquer jeito, a gente está falando de um fundo gigante, de altíssima qualidade, com 4,5 bi em imóveis, um pouquinho de fundos imobiliários e mais aqui somando CRIs, LCIs e renda fixa, perto dos seus 930 milhões de reais em disponibilidade. Esse é um fundo que precisa manter um certo volume maior dessas disponibilidades, até porque esse é um fundo que faz seus desenvolvimentos, já que ele já é um fundo enorme, já tem uma recorrência, já tem renome no mercado e detém vários terrenos com espaço para expansão. Ele começou a fazer esses movimentos de desenvolvimento, construção de novos ou novas áreas em galpões já existentes. Inclusive, aqui no relatório a gente consegue ver que atualmente eles têm 3 imóveis passando por um processo de expansão, que é mais uma vertente de crescimento da receita, muito interessante e bem munido de vertentes de crescimento para o longo prazo que podem permitir um crescimento dos seus dividendos de maneira orgânica. Tá gostando do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, vai lá no Apoia-se que você pode fazer sua doação. E também é por lá que você garante acesso aqui ao nosso site de valuation. O link está na descrição e eu te convido a experimentar. Os 2 primeiros métodos são gratuitos para todo mundo e com apoios de R$10 mensais você garante todos os outros para você utilizar. Voltando a falar do HGLG, uma coisa importante da gente entender
é que a CSHG era controlada da Credit Suisse, banco que foi vendido para o UBS, que vinha buscando se capitalizar, então acabou vendendo a gestora de fundos imobiliários aqui no Brasil. Obviamente tem riscos associados a isso, mas nesse momento em que já houve um contrato vinculante com a Pátria Investimentos, que inclui, além da venda das operações, a migração dos profissionais que atualmente gerem os fundos, esse risco foi muito diluído, então a gente pode continuar enxergando o HGLG como um fundo de qualidade com uma gestão que também tem qualidade. Conforme essas expansões forem concluídas, a gente vai ver o que a gente viu aqui de janeiro para fevereiro, um salto da vacância, porque o fundo passa a ter uma área bruta locável que não está alugada. Apesar disso, os imóveis são muito bem posicionados e sempre de qualidade, então não é tão difícil eles encontrarem esses aluguéis, por isso que a gente já vê atualmente a vacância do fundo aqui nos 10%. E quero ressaltar que o HGLG é um dos fundos bem antigos, tendo feito o IPO em 2010 e mostrou muita consistência ao longo de todo esse período, se encontrando numa posição já consolidada no mercado de fundos imobiliários, num período que a gente está vendo o próprio mercado evoluir e vários fundos se fundindo ou adquirindo uns aos outros. Ele inclusive já faz também esse movimento, tendo adquirido recentemente o GTLG, que veio com um imóvel ou outro de uma qualidade um pouco mais baixa, mas que pelo perfil do fundo, creio que não ficarão por muitos anos nele. É claro que quando você compra o HGLG, você não está comprando o maior dividend yield mensal que os fundos imobiliários podem te oferecer. Você está comprando ativos de altíssima qualidade. Se a gente agrupar por ano os dividendos do HGLG, a gente vê uma tendência de crescimento nesses dividendos, considerando que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos lucros que eles geram para o seu cotista, ver um crescimento orgânico é de fato muito atrativo. Mas, tamanha qualidade, o mercado compensa com um preço um pouco mais alto, que resulta num dividend yield um pouco mais baixo ali no mês a mês. Mas vamos ao valuation para a gente descobrir se de fato vale a pena colocá-lo na nossa carteira. Como a gente está falando de um fundo imobiliário, os métodos que eu uso são apenas os de Gordon e o desconto de fluxo de dividendos. Com um preço atual de R$ 159,87, ele nos últimos 12 meses pagou R$ 14,70, mas considerando que talvez nessa virada de ano, para o próximo mês, a gente já não tenha uma bolada tão mais alta, eu vou dar uma reduzida nisso aqui. Os 1,10 que ele paga mensalmente resultariam em 13,20, vou botar um pouquinho mais, vou estimar 13,70 de dividendos para eles, com uma taxa de crescimento que em fundos imobiliários a gente não pode colocar muito grande, mas no HGLG em específico eu acho que a gente não precisa ser tão conservador quanto em outros. Ainda assim, é um fundo imobiliário, então a gente não pode esperar muita coisa. Vou esperar aqui um crescimento de 2% ao ano, com uma taxa de desconto de 10%, que traria seu preço justo aqui para os R$ 174,68, nos mostrando até alguma margem de segurança em relação ao seu preço atual. E aqui no desconto de fluxo de dividendos eu vou estimar uma coisa similar, só que com 1,5% apenas de crescimento para perpetuidade e 8% de desconto perpétuo, trazendo o preço justo um pouco mais para cima aqui nos R$ 177,05, o que traz a nossa média para R$ 175,87. Agora, tenho que fazer um sinal de alerta ao investidor, porque se de fato se concretizar o cenário dele não pagar a bolada de fim de semestre, esse dividend yield dos últimos 12 meses vai diminuir, e especialmente no mercado de fundos imobiliários, que a gente tem bem menos institucionais, é bem mais composto por pessoa física, a gente pode ver a cota sofrendo por causa disso. Mas acredito sim que é um ótimo ativo que caba em vários dos portfólios de fundos imobiliários, faz parte do meu, e eu provavelmente não montaria uma carteira sem ele, que é, para mim, o fundo logístico de maior qualidade. E vamos aqui para o fechamento da semana com mais uma alta do Ibovespa, subindo mais 1,96%, vindo aqui para os 132 mil pontos e nos colocando numa situação onde muitas das empresas que eu já trouxe aqui já estão ficando caras, já está bem mais difícil encontrar oportunidade, mas de certa forma caminho, ainda está num preço ok, ainda dá para entrar. Grupo Graziotin também, não tem análise dele no canal, se vocês quiserem podem pedir. A própria Intelbras, mas claro, já não estamos mais com grandes oportunidades, apesar de que a gente ainda pode subir mais. Nos fundos imobiliários a gente também teve uma alta forte,
subindo aqui 2,22% essa semana e praticamente encostando aqui nas máximas históricas lá de 2019. E de fato, além do HGLG, tá um pouco difícil de encontrar oportunidade, o mercado em geral não tá tão barato, é um momento super válido da gente concentrar uma parte maior ou começar a botar uma parte dos nossos aportes em uma reserva de oportunidade. Por final, o dólar caiu essa semana 1,6, enquanto o S&P 500 subiu mais um pouquinho, 0,75, também bem pertinho aqui das máximas históricas. Lá fora, eu acho que dá pra gente olhar para o PayPal, ainda nos dando uma oportunidade de entrada, a própria BTI, que continuou caindo, agora vindo aqui praticamente para as mínimas que fez durante a crise da pandemia, durante o Covid, durante 2020, então bem atrativa, também já tem análise no canal, te convido a assistir. Bons investimentos e até a próxima!